Imagine ser arrancado de sua terra natal, de sua cultura, de sua identidade, e ser jogado dentro de um navio apertado, onde a única coisa que você seria tratado como seria um objeto, uma mercadoria, sem qualquer valor humano. O sofrimento começa logo no momento da partida, quando o medo e a dor invadem seu coração. A dignidade que você conhece é negada, e você é forçado a ser parte de um comércio desumano. Mas isso é só o começo. Agora, imagine que essa não é uma experiência temporária, mas a realidade de uma vida inteira. Imagine viver assim por 300 anos. 300 anos de sofrimento, dor e humilhação, com a constante negação de sua humanidade. Essa não é uma história distante, é a realidade de milhões de africanos trazidos para o Brasil. Eles foram forçados a trabalhar nas plantações de açúcar, nas minas de ouro e nas lavouras de café, sem qualquer possibilidade de liberdade, sem qualquer valor além do trabalho que podiam oferecer. E o que talvez você não saiba, é que essa brutalidade não desapareceu com o fim da escravidão. A história dessa opressão, dessa violência, ainda ecoa até hoje. As cicatrizes deixadas por esses séculos de exploração ainda estão presentes, nos desafios enfrentados pela população negra no Brasil. A luta por dignidade, por reconhecimento e por justiça continua. A verdadeira história da abolição ainda precisa ser contada e entendida. Não deixe que essa dor se perca no tempo, pois a luta pela liberdade não terminou com a assinatura da Lei Áurea. Em 1888, o Brasil finalmente assinou a Lei Áurea, abolindo oficialmente a escravidão. Uma vitória histórica, certo? Mas será que a liberdade realmente chegou para todos? Ou, será que, na verdade, a verdadeira prisão começou logo após a assinatura dessa lei? A abolição da escravização não foi o fim das barreiras e das dificuldades enfrentadas pelos negros. A partir daquele momento, milhões de pessoas que antes eram escravizadas se viram sem um lugar na sociedade. Sem direitos, sem terra, sem recursos, sem nenhuma forma de apoio. A sociedade brasileira não estava preparada para acolher aqueles que haviam sido libertos. Em vez de liberdade, muitos experimentaram o abandono e a marginalização. A pobreza, o racismo e a exclusão social se tornaram as novas formas de prisão, mais sutis, mas igualmente cruéis. E o que talvez você não saiba é que a verdadeira liberdade não foi alcançada com a abolição. A luta por dignidade, por igualdade, continuaria, e ainda continua até hoje. Fique comigo até o final, porque eu vou revelar uma verdade que você nunca imaginou sobre a verdadeira abolição e o que realmente mudou em 1888. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre a verdadeira liberdade. O tráfico de escravizados começou no século XVI, quando os portugueses, de forma brutal, começaram a trazer africanos para o Brasil. Esses homens e mulheres foram arrancados de suas terras, suas culturas e suas famílias, para serem tratados como mercadorias. Eles seriam forçados a trabalhar nas plantações de açúcar, nas minas de ouro e, mais tarde, no cultivo de café. Mas o que poucos sabem é que essa brutalidade durou mais de 300 anos, destruindo vidas e culturas inteiras. Imagine a dor de ser levado para longe de sua casa, sem saber o que o futuro reserva, vivendo sob um sistema que não via a sua humanidade. A cada dia, a cada trabalho forçado, as pessoas eram tratadas como objetos, sem qualquer valor além do trabalho que podiam oferecer. O sofrimento era imensurável, e muitos não sobreviveriam para ver a liberdade. E quando o tráfico de escravizados foi abolido, em 1888, será que a liberdade realmente chegou? Ou será que a prisão, disfarçada, continuou? A abolição não trouxe condições dignas para aqueles que foram libertos. Eles foram abandonados pela sociedade, sem terras, sem recursos e sem direitos. Ao invés de liberdade, o que restou foi a exclusão e a marginalização. Até hoje, as cicatrizes desse passado brutal continuam a afetar a sociedade brasileira.
As desigualdades que surgiram com a escravidão não desapareceram, e os descendentes daqueles que foram escravizados ainda enfrentam desafios imensos. A verdadeira abolição, a verdadeira liberdade, ainda está por vir. Em números impressionantes, o Brasil foi o maior receptor de escravizados das Américas, trazendo mais de 4 milhões de africanos. Esse número é inimaginável e revela uma tragédia histórica que moldou o país de forma profunda. Mais de 4 milhões de vidas humanas foram arrancadas de suas terras, suas culturas, suas famílias, e tratadas como mercadorias, reduzidas a simples bens de troca em um comércio brutal que durou mais de 300 anos. Mas, o que aconteceu com essas pessoas depois que chegaram ao Brasil? Como elas sobreviveram a esse sistema de exploração implacável? Submetidas a uma vida de trabalho forçado nas plantações de açúcar, nas minas de ouro e mais tarde nas lavouras de café, esses africanos enfrentaram condições desumanas. Foram forçados a viver em situações precárias, sem direitos, sem compaixão, e sem qualquer valor além de sua capacidade de trabalhar. Mesmo diante dessa crueldade, a resistência e a luta pela sobrevivência não cessaram. Muitos resistiram de diversas formas, mantendo vivas suas tradições, sua cultura e sua fé. A escravidão, embora brutal e destrutiva, não conseguiu apagar a força e a humanidade de milhões de pessoas. Mas, a pergunta permanece: como o Brasil lidou com a abolição, se a verdadeira liberdade nunca foi dada? O legado de séculos de escravidão ainda reverbera hoje, nas desigualdades e injustiças que continuam a afetar a população negra. A história não termina com a abolição. Ela continua viva, e precisa ser reconhecida. Enquanto muitos sucumbiam ao sistema de escravidão, outros se recusaram a perder sua humanidade. Em todo o Brasil, quilombos foram formados como refúgios de liberdade, espaços onde aqueles que escapavam da opressão podiam se reunir, se proteger e reconstituir suas vidas. O mais famoso deles foi o Quilombo dos Palmares, um verdadeiro bastião de resistência. Palmares resistiu por mais de 60 anos, desafiando o sistema escravocrata, com seus moradores lutando para viver livremente, longe da exploração brutal que marcava a vida dos escravizados. Zumbi dos Palmares, o líder do Quilombo, se tornou um símbolo indiscutível de resistência. Sua coragem, sua luta pela liberdade e seu compromisso com a justiça o tornaram uma figura icônica, que até hoje inspira milhões. Zumbi não só desafiou o sistema, mas também representou a esperança e a força de um povo que se recusava a ser reduzido à servidão. Sua luta não foi apenas pela sobrevivência, mas pela dignidade e pela liberdade de todos os negros no Brasil. Mas será que a resistência foi suficiente? Ou será que o sistema escravocrata era forte demais para ser derrubado? Enquanto os quilombos representavam um ato de resistência, oferecendo refúgio e esperança, a dura realidade para a maior parte da população negra era outra. Muitos estavam sendo forçados a trabalhar em condições tão desumanas que a resistência, muitas vezes, não era apenas uma luta pela liberdade, mas um ato de sobrevivência. Os corpos e as almas daqueles que não conseguiam escapar do sistema eram consumidos pelo trabalho forçado nas plantações de açúcar, nas minas de ouro e nas lavouras de café. O sofrimento era constante, a exploração implacável. Para muitos, a resistência não era apenas uma escolha, mas uma questão de manter a dignidade diante de uma brutalidade sem fim. E mesmo quando resistiam, o custo era alto. Mas, o que muitos não sabem, é que essas pequenas vitórias de resistência foram fundamentais para que a luta por liberdade jamais fosse esquecida. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo oficialmente a escravidão no Brasil. Para muitos, essa parecia ser uma grande vitória, uma conquista histórica, um marco de liberdade. Mas, será que realmente foi? A abolição legal da escravidão não significou, na prática, liberdade para os negros no Brasil. Ao serem libertados, milhares de pessoas se viram abandonadas,
sem apoio, sem terra, sem trabalho e sem direitos. A sociedade brasileira não estava preparada para integrar aqueles que haviam sido escravizados. Ao invés de liberdade, o que se seguiu foi a marginalização, a pobreza extrema e a exclusão social. Sem qualquer apoio ou oportunidade, os ex-escravizados foram empurrados para a periferia da sociedade, enfrentando discriminação e condições de vida precárias. A verdadeira liberdade, que deveria ter vindo com a abolição, nunca foi de fato alcançada. E a pergunta é, até hoje, será que a liberdade foi realmente conquistada? Após a abolição, o Brasil não ofereceu qualquer forma de assistência ou integração aos ex-escravizados. Eles foram simplesmente jogados nas ruas, sem terra, sem recursos, sem educação e, o mais cruel de tudo, sem qualquer preparação para a liberdade prometida. Muitos se viram obrigados a continuar trabalhando nas mesmas fazendas onde antes eram escravizados, mas agora sem o status de propriedade. Embora a assinatura da Lei Áurea tenha marcado o fim oficial da escravidão, a verdadeira liberdade ainda estava muito distante. Esses ex-escravizados não tinham direitos, nem qualquer apoio para recomeçar suas vidas. A pobreza e a exclusão se tornaram sua realidade. O que o Brasil fez foi, em vez de libertar, marginalizar e empurrar aqueles que haviam sido escravizados para um ciclo de miséria e discriminação. A abolição não significou libertação, mas sim um abandono que ainda ecoa até hoje na luta por igualdade e justiça. A verdadeira liberdade, de fato, nunca chegou para muitos. De repente, um novo sistema surgiu, onde os ex-escravizados continuaram sendo explorados. Embora oficialmente livres, eles foram colocados em um ciclo de pobreza e exclusão que duraria mais de um século. Sem acesso à terra, à educação ou a oportunidades reais, muitos foram forçados a viver em condições precárias, sem nunca verem sua liberdade concretizada. Esse novo sistema de exploração não era mais a escravidão formal, mas uma forma disfarçada de opressão que perpetuava a desigualdade e a marginalização. E o mais triste é que, até hoje, as descendências daqueles que foram libertados ainda enfrentam os legados desse ciclo de injustiça. A falta de oportunidades, o racismo estrutural e a exclusão social continuam a ser desafios diários para muitas comunidades negras no Brasil. A verdadeira liberdade não chegou após a abolição, e, ao invés de uma nova era, muitos passaram a viver uma vida de luta constante por dignidade e igualdade. Embora a escravidão tenha sido oficialmente abolida em 1888, as consequências dessa prática ainda estão profundamente enraizadas na sociedade brasileira. O fim da escravidão não significou, de fato, o fim da opressão. O racismo estrutural, a desigualdade social e a marginalização de grande parte da população negra são realidades que continuam a afetar o Brasil até hoje. Esses problemas não surgiram após a abolição, mas foram apenas disfarçados, tomando novas formas. O que se viu após a assinatura da Lei Áurea foi o abandono completo dos ex-escravizados, sem políticas públicas que garantissem sua inclusão ou dignidade. Eles foram empurrados para a periferia da sociedade, sem acesso à terra, educação ou trabalho digno, e, por consequência, entraram em um ciclo de pobreza e exclusão. O racismo estrutural está presente em cada instituição, em cada espaço, desde o mercado de trabalho até o sistema de justiça, e é um reflexo direto desse passado. A luta pela igualdade, pela inclusão e pelo reconhecimento da população negra no Brasil continua sendo uma batalha constante. A abolição da escravidão foi apenas o primeiro passo, mas a verdadeira liberdade e igualdade ainda estão longe de serem alcançadas. Essa é uma realidade que não podemos mais ignorar. A luta por igualdade continua, e o que vemos hoje nas ruas não é apenas uma luta pela justiça, mas também pela reparação do que foi perdido. A abolição da escravidão no Brasil, embora histórica, não foi o fim da opressão. Pelo contrário, foi apenas o início de uma nova fase de resistência. O que muitos não entendem é que,
embora a escravidão tenha sido abolida, as consequências desse sistema brutal continuam a reverberar até hoje. Após a abolição, a população negra foi deixada sem recursos, sem acesso à terra, educação e trabalho digno. A verdadeira liberdade nunca chegou, e os descendentes daqueles que foram escravizados enfrentam até hoje as cicatrizes desse passado. A luta por igualdade não é apenas uma busca por direitos, mas também por reparação, não apenas financeira, mas histórica e cultural. O movimento de resistência que começou nos quilombos, com figuras como Zumbi dos Palmares, segue vivo, nas manifestações de hoje, nas vozes que exigem reconhecimento e justiça. A reparação do que foi perdido é essencial para a verdadeira liberdade. A resistência, que sempre foi o caminho, continua sendo a luta para garantir que a memória e a dignidade de um povo não sejam apagadas. Para quebrarmos esse ciclo de desigualdade e opressão, precisamos de mais do que reconhecimento, e precisamos de ação. O primeiro passo é educar todos sobre o impacto profundo da escravidão e como ela moldou o Brasil que conhecemos hoje. A escravidão não foi apenas um capítulo da nossa história, ela foi o alicerce sobre o qual muitas das estruturas sociais, econômicas e políticas foram construídas. O racismo estrutural, a desigualdade e a exclusão social não surgiram de forma isolada, mas têm raízes profundas que ainda se alastram por nossa sociedade. Precisamos lembrar as verdades não ditas, as histórias não contadas, e dar voz aos que foram silenciados por tanto tempo. Cada vida que foi destruída pela escravidão tem uma história que precisa ser ouvida. Precisamos conhecer os detalhes dessa história, as lutas, as resistências, os sacrifícios, e as vitórias de um povo que nunca se entregou. Não podemos continuar a ignorar o sofrimento daqueles que foram escravizados e seus descendentes, cujas vidas continuam marcadas pelas cicatrizes deixadas por séculos de opressão. A verdadeira reparação não vem apenas de palavras, mas de ações concretas. Precisamos educar as gerações futuras para que entendam o impacto da escravidão, para que compreendam como essa história continua a moldar as realidades de hoje. Somente então poderemos começar a quebrar esse ciclo de opressão e construir um Brasil mais justo e igualitário, onde a verdadeira liberdade seja finalmente alcançada para todos. A luta pela verdadeira liberdade ainda não acabou. A abolição da escravatura não foi o fim da opressão, mas apenas o início de um longo caminho em busca de igualdade. A resistência continua, e é com o conhecimento e com a verdade que podemos finalmente reconstruir uma sociedade mais justa. Precisamos olhar para o passado, reconhecer suas feridas e entender como ele ainda molda a realidade que vivemos hoje. A verdadeira liberdade só será alcançada quando reconhecermos as cicatrizes deixadas pela escravidão e fizermos o trabalho de reparação necessário para curá-las. Mas isso exige a ação de todos nós. Precisamos educar, questionar e, principalmente, ouvir as histórias daqueles que foram silenciados por tanto tempo. A pergunta é: o que você está fazendo para ajudar a curar essas feridas do passado? O que está em suas mãos para promover a mudança e contribuir para um futuro mais justo? A luta continua, e ela começa com cada um de nós. A história da escravidão no Brasil é uma história de resistência, dor e luta por liberdade. Mas também é uma história de esperança. A esperança de um povo que, mesmo sendo brutalmente escravizado, nunca deixou de lutar pela sua dignidade e por um futuro melhor. Cada quilombo formado, cada resistência, cada gesto de sobrevivência foram provas dessa esperança inabalável. Porém, essa história não pode ser contada sem lembrar a imensa dor que ela carrega. A dor das famílias separadas, das vidas roubadas, das identidades e culturas destruídas. A escravidão não apenas negou a liberdade, mas desumanizou, separou e feriu profundamente a população negra do Brasil. Foi um sistema que não só oprimia fisicamente, mas também tirava a capacidade de sonhar e de se expressar como ser humano. E é só reconhecendo tanto essa dor quanto essa luta pela liberdade que podemos realmente avançar.
Não podemos permitir que essa história seja esquecida, pois ela ainda está viva nas cicatrizes do Brasil de hoje. Se esquecermos, nunca conseguiremos entender o Brasil em sua totalidade, e nunca poderemos curar as feridas que ainda persistem na sociedade. A verdadeira liberdade só será alcançada quando reconhecermos o impacto profundo da escravidão e fizermos as mudanças necessárias para que a história não se repita. A verdade precisa ser contada. Não podemos continuar ignorando o impacto profundo que a escravidão teve na formação do Brasil. Por séculos, milhões de vidas foram tiradas, famílias destruídas, culturas e identidades apagadas. Mas, para que a verdadeira liberdade seja alcançada, é essencial que reconheçamos e enfrentemos esse passado com coragem. A liberdade não será plena enquanto não houver justiça, enquanto não reconhecermos o sofrimento daqueles que foram oprimidos, e ainda são, até hoje, pelos legados desse sistema brutal. Contar essa verdade é um primeiro passo fundamental para a verdadeira reparação, para que possamos, como sociedade, curar as feridas que ainda nos dividem. A luta pela liberdade não termina com a abolição, mas começa com a verdade que precisamos, juntos, revelar. Só assim, um dia, a verdadeira liberdade será alcançada para todos. Se você acredita que a história precisa ser contada, curta, compartilhe e comente abaixo o que você acha que pode ser feito para mudar o futuro. Não podemos mais permitir que a verdade seja apagada ou esquecida. O reconhecimento do passado é essencial para construir um futuro mais justo, onde todos tenham a oportunidade de viver com dignidade e igualdade. A verdadeira liberdade só será alcançada quando entendermos completamente as lições da nossa história e agirmos para corrigir os erros que ainda nos afetam. É preciso educação, é preciso ação. Precisamos refletir sobre as cicatrizes deixadas pela escravidão e como elas continuam a moldar a sociedade brasileira. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nesse processo de mudança. Então, o que podemos fazer para transformar o futuro e garantir que a liberdade seja realmente vivida por todos? E lembre-se, a verdadeira liberdade começa com o conhecimento. Conhecimento da nossa história, das lutas que enfrentamos e dos passos que ainda precisamos dar. Só assim, podemos garantir um Brasil mais justo para as próximas gerações.